Quem achou diz amém. Quem não achou fala, espera um pouquinho, pastor. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Estou usando a versão NVI hoje, e nós vamos depois abrir mais um texto em 2 Pedro. Mas eu gostaria de trazer a palavra para vocês, a mensagem hoje, mas uma mensagem um pouco mais explicativa. Porque eu, lendo e estudando para a mensagem de hoje, eu percebi, um padrão que Deus vem falando com a gente, e comigo também, especificamente. Na semana passada, nós falamos de Raquel, e nós tratamos um pecado lá, que a Raquel fala do quê? Qual foi o pecado? A inveja. E a inveja, ela está inclusa entre os 7 pecados capitais. E há um tempo atrás, eu já estava no meu coração trazer para vocês um estudo, uma série de ministrações sobre os 7 pecados capitais. Mas nunca parei para estudar, nunca parei para ler. E na semana passada falamos da inveja. E eu estava lendo, isso estava no meu coração. Aí sábado, eu falei para minha esposa, eu vou lá na Conde comprar a Bíblia para o Miguel, a primeira Bíblia dele como um presente da igreja. E até brinquei com ela, olha, não se assuste se eu voltar com mais 2, 3 livrinhos para mim. E eu fui, não tem como, né, irmãos, ir na Conde de Sarzeda e não comprar nenhum livro. Tem que, é um pecado capital. Mas eu cheguei na Conde e eu estava em uma prateleira de alguns livros que eu gosto, e eu vi esse livro aqui, ó. Quem não está vendo aí, está escrito assim: Vícios Esplêndidos, um novo olhar sobre os 7 pecados capitais. Eu falei, deixa eu dar uma olhada nesse livro, me interessou o tema. E está dentro dos autores, dentro daquilo que eu leio, e eu comprei o livro. Quando eu sentei para preparar, antes no sábado, a pregação que eu olhei o apacentar, e fala da operosidade, de nós operarmos, agirmos com Deus. O poder de Deus atua em nós. E na explicação da semana, o pastor Joel ele vai falar que a preguiça, ela é um inimigo da nossa produtividade, de operarmos, de ter uma vida operosa, de ser uma pessoa proativa. Sabemos que tem pessoas que não são proativas. Eu estava em uma reunião do trabalho na semana que passou, num treinamento, e um dos palestrantes estava falando em relação ao trabalho, que há pessoas que ela não tem capacidade cognitiva de proatividade. Você tem que falar para ela tintim por tintim, explicar para ela. Aquilo que nós falamos, você tem que desenhar. Mas ele não estava menosprezando essa pessoa, ele estava dizendo que essas pessoas são assim. Você precisa ensiná-las, treiná-las, aprender a conversar com elas para que elas evoluam. Ele estava falando de comunicação. E ele deu um exemplo e falou assim, olha, chega um funcionário e, ela fala assim, olha, eu não quero que você coloque xícara, deixe a xícara em cima da mesa. A pessoa fala, você entendeu? Entendi. E aí então, a pessoa entra na cozinha, a dona da empresa, e tem uma xícara num canto
em cima de um balcão, a outra xícara em outro canto, mas na mesa não tem nenhuma xícara. E a pessoa fica nervosa, fala, mas olha essas xícaras todas espalhadas na cozinha. Eu não falei para... Não, você falou que não queria xícara em cima da mesa. Não falou nada que não era para deixar xícara em cima do armário. Ou seja, a pessoa entendeu somente que não era xícara em cima da mesa. Mas a outra pessoa estava querendo dizer que ela não gostava de xícaras por cima, espalhadas na cozinha. Então, uma questão de comunicação. Mas pessoas que têm proatividade, elas vão uma milha a mais. Elas entendem o contexto do que a pessoa está falando. Então, às vezes, há dificuldade de compreender o que a pessoa está falando e, às vezes, falta vontade de andar uma milha a mais. Falta vontade de se esforçar um pouquinho a mais. E é isso que nós vamos falar hoje, sobre essa preguiça. Eu falei que seria um pouco explicativo, porque eu li um pouco do livro, estudei um pouco, e é um tema bem não diria complexo, mas é um tema que tem muita informação e muito detalhe. Então eu vou trazer alguns pontos para vocês hoje, mas vou preparar também para quarta-feira a parte 2. A parte 2 com slides para vocês. Tá? Então, já estou chamando vocês para voltar na quarta-feira, quem puder. Tá? Quem não puder, assiste online depois, mas assistam também a segunda parte. Estudando dentro dos 7 pecados capitais, os 7 pecados capitais, eles são definidos pela igreja, os pais da igreja, a igreja medieval, a patrística, lá da antigos cristãos. E a preguiça, ela era conhecida também, ela é usada nos escritos cristãos, escritos católicos, é usada a palavra assédia ou assidia. Quem aqui nunca ouviu essa palavra? Assédia, assidia. Agora, quem já ouviu, levanta a mão. Quem não levantou a mão em nenhuma das vezes? O que aconteceu? Você já ouviu ou não ouviu? É uma palavra nova para nós. Para mim era nova. Quando eu li essa semana, eu falei assim, mas que palavra é essa? O que significa isso? Era uma palavra utilizada na época de Jesus, no idioma grego, que trazia a falta de, e falta de vontade, falta de fazer, inoperante. É uma palavra que ela vai contra a diligência. Diligência é a pessoa que faz as coisas, que tem zelo, que pratica. Então, a assídia é ser uma pessoa inoperante, com letargia. É muito mais que preguiça. É possível ser uma pessoa tarefada como Marta e ser uma pessoa preguiçosa. E ser uma pessoa com assidia. Essa é a questão. E aqui, falando da assidia, os pais da igreja, eles utilizavam essa palavra para dizer que era o demônio do meio-dia. O demônio do meio-dia. O que é o demônio do meio-dia? Lá em Salmos 90, fala que, na verdade, o Salmo 91, que nas versões antigas da Vulgata era o Salmo 90. Mas o Salmo 91 fala da flecha do meio-dia. Vamos abrir a Bíblia em Salmo 91? Versículo 5 e versículo 6. Diz assim: você não temerá o pavor da noite, e nem a flecha que voa de dia,
nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Os monges, eles, quando escreveram sobre os 7 pecados capitais, que fala aqui da praga que devasta ao meio-dia, eles linkaram, né, com a assidia, com essa preguiça. Por quê? Porque entre as 10 da manhã até as 2 horas da tarde, o sol era muito quente. E aí então, nesse momento de muito calor, dá vontade de fazer o quê? Nada. O corpo está, né, muito cansado, o corpo está pesado, não dá vontade de fazer muita coisa. E eles diziam então que era nessa hora que a assidia, que essa preguiça ela vinha. E essa preguiça, a assidia, era tão chamado como o demônio do meio-dia. O demônio do meio-dia. Logo, depois que passa isso, eles escrevem sobre a assidia e falam que essa praga, esse demônio, eles atacam não somente a questão de você praticar as coisas, daquilo que você faz, como também aquilo que você deixa de fazer. O principal ponto da preguiça, da assidia, é que ele é um inimigo do amor. Do amor. O inimigo do amor. Como assim? Nós somos chamados, depois da conversão, a sermos pessoas diligentes e zelosas. Diligentes e zelosas, ou seja, pessoas que trabalham, pessoas atarefadas. Vamos abrir em 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo de número 3. Diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Aí o versículo 5 agora. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé à virtude. Primeiro ele diz que o poder de Deus, o divino poder, nos deu tudo que necessitamos. Ou seja, não tem nada que Ele não nos deu. Aí poderíamos dizer, então se Ele me deu tudo que eu necessito, eu não preciso fazer nada. Mas não, aí vem o versículo 5 dizendo, portanto, empenhe-se, se esforce. Então, a bondade divina, aquilo que Deus nos dá, não nos impede de também fazer a nossa parte. Mas aí, entre o recurso que Deus nos dá e a nossa diligência, o nosso zelo, tem um inimigo das nossas almas, que é a preguiça. Essa palavra, eu vou usar ela aqui, tá? Mas a preguiça, ela limita. Portanto, vamos usar a palavra assedia. Assedia. Depois, até se vocês quiserem pesquisar, é A-C-E-D-I-A. Assedia. Porque essa palavra assedia, ela é usada, ela é mais completa. Tanto que nós não temos no português palavras para ela. Ela vem do latim, ela vem do inglês. Mas ela traz essa ideia de tédio. Sabe quando você fala assim, não estou com vontade de fazer. Mas não é que você não quer fazer nada. Tem a preguiça que você não quer fazer nada, só quer ficar na cama, ou não quer deixar. Mas tem aquela coisa quando nós temos algo para fazer, e você não quer fazer o que você precisa fazer. Você quer fazer outra coisa. Isso a gente não chama de preguiça. Por exemplo, você tem que lavar a louça, ou você tem que limpar a sua casa. É isso que você tem que fazer.
Por quê? Porque que aquele momento é isso, mas aí você fala assim, não, eu vou fazer uma visita lá para a irmã Camila, apresentou o bebê dela, né? Eu vou lá fazer uma visita, a louça eu deixo para depois, porque olha, visitar a irmã Camila é muito mais importante que lavar uma louça, não é? A gente diz isso para nós mesmos. Então deixamos de fazer o que temos que fazer para fazer, às vezes, aquilo que queremos fazer. Isso entra dentro da assidia, da preguiça. Porque a assidia ela é um inimigo das responsabilidades. Ela é inimiga dos compromissos. Precisa ser alguém compromissado, alguém disciplinado. Agora, por que ela é um inimigo, ela é um mal da fé? Porque ela cada vez mais vai brotando dentro de nós um tédio, um enfado. Quando ela vai crescendo, as suas raízes vão brotando, a vida perde o brilho. Lembra como eu falei da inveja? A alegria vai embora. A preguiça, a assédia faz a mesma coisa. A gente começa a encontrar pelo em ovo. Começamos a reclamar das coisas à nossa volta, como está a nossa vida. O trabalho vira o pior emprego do mundo. Mas o problema não está no trabalho, o problema não está nas circunstâncias. O problema é que você está debaixo da assidia. Está debaixo da letargia, do tédio, da inoperância, da preguiça. Preguiça de fazer o que você precisa fazer. Olha só o que Evagrio é um monge do 3º século, lá pelos anos 399. Ele foi um dos pais do deserto. Por que ele é chamado pai do deserto? Porque eles eram monges na região chamada ali do Egito. Eles escreveram sobre isso, e ele teve um discípulo chamado João Cassiano, que depois foi para Milão e para a França, e levou a assidia lá para o Ocidente. Mas vem lá do Oriente, vem lá do Egito essa ideia. E ele estava escrevendo sobre a assidia, e ele diz assim: o demônio da assidia, também chamado de demônio do meio-dia, é o mais opressor de todos os demônios. Ele ataca o monge por volta das 10 horas da manhã, e sitia a sua alma até as 2 da tarde. Em primeiro lugar, ele faz parecer que o sol se move lentamente ou não se move. Sabe, você está no trabalho e olha o relógio. Nossa, que se não passa essa hora. Ai, que esse sol que está muito devagar. É o que ele está falando aqui. Parece que o sol, que eles tinham o sol como direção de horas. Então o monge olhava para o sol e fala: esse sol se move muito devagar. Ele diz assim: e que o dia parece ter 50 horas de duração. Então, o demônio da assidia, ele obriga um monge a olhar constantemente para as janelas e pular para fora da cela, ao olhar o sol para ver a que distância está da hora 9ª, que é às 3 horas da tarde, que era a hora que eles comiam. Então ele está dizendo aqui: você está trabalhando ou fazendo o que você tem que fazer, mas a assidia ela não te dá paciência, ela coloca uma inquietação dentro de você, que de momento em momento você para de fazer o que você está fazendo, e olha para o relógio, e olha por que isso não vai, e você sai da sala tomar um café, você sai da sala bater um papo, e volta. Por quê? Porque você quer que o tempo vá mais rápido. E aí ele continua: e além disso, ele infunde nele, no monge, um desgosto pelo lugar e pelo próprio estado de vida,
pelo trabalho manual e também pela ideia de que o amor desapareceu entre os irmãos e não há quem o console. Aí você começa a ser uma pessoa crítica e enxergar problemas e dificuldades aonde você está. Ah, nesse trabalho aqui ninguém é responsável. Ah, nesse trabalho aqui você começa a ter desgosto. Não significa que não tem problemas no seu trabalho. Problemas tem, mas você usa os problemas para justificar a sua preguiça, para justificar o seu tédio, a sua insatisfação, a sua letargia com as suas responsabilidades. É isso que ele está dizendo aqui que o monge faz. E aí ele continua. E se durante aqueles dias houver alguém que tenha ofendido, alguém que o tenha ofendido, isso também o demônio usa para aumentar ainda mais a antipatia em relação àquele lugar. Ele o leva ao desejo de estar em outros lugares, onde possa encontrar facilmente os meios para atender às suas necessidades e buscar uma profissão que seja mais fácil e mais produtiva. Ele acrescenta que agradar ao Senhor não é uma questão de estar em um lugar particular, pois a Escritura diz que a divindade pode ser adorada em qualquer lugar. Ele junta essas sugestões à memória dos seus parentes próximos e de sua vida anterior, e ele descreve para ele o longo curso de sua vida, enquanto traz os fardos do ascetismo diante dos seus olhos. Aí ele está dizendo, aí você olha à sua volta e só enxerga os fardos. Nossa, isso aqui é um fardo. Nossa, isso aqui poderia ser feito mais fácil. Aí você começa a olhar o passado, onde no outro emprego que eu estava, no outro lugar que eu estava era melhor. Aquilo que eu fazia era melhor, aquilo que eu tinha era melhor. E aí você vai, fala assim, não, mas provavelmente outro lugar, a grama do vizinho é mais verde que a minha. Pode ter certeza que lá no InfoJobs, os lugares de procura de emprego, tem um monte de gente sofrendo de assedia. Pessoas que têm muitas visitas, porque elas querem estar trocando de emprego. E é isso que ele fala aqui. A assedia, ela causa isso nas pessoas. Essa é uma das questões. E aí, enquanto eu estava lendo, eu falei assim, poxa, isso é um mal muito sério. Porque ele está no meio da nossa sociedade e a gente não sabe. Um monte de gente sofre de assedia, de preguiça e acha que está com falta de vitamina. Ela acorda de manhã sem vontade de fazer o que tem que fazer. E ela fala assim, eu acho que eu estou com falta de vitamina D no corpo. Eu acho que eu preciso de alguns remédios, eu vou tomar um energético. Mas não é. Mas, pastor, como eu sei então que é uma pessoa que fala assim, falta de vitamina e é a assedia? Qual é a diferença? A diferença é que a pessoa que acha que está com falta de vitamina, o que ela quer e o que ela gosta, ela faz com os pés nas costas. Não falta a energia da vitamina para ela fazer o que ela quer. Mas falta uma energia, uma vitamina danada quando ela tem que fazer aquilo que ela não quer. Aquilo que ela precisa fazer, aquilo que ela tem compromisso para fazer. Então pega o homem, não falta vitamina para jogar um futebol. Mas põe para carpir o terreno, para limpar a grama. Eu estou tão indisposto. Falta uma vitamina. Essa é um problema, é um mal do céu. Aí eu falo assim, meu Deus do céu. Quantas pessoas passam por isso e acham que é um problema clínico? E aí, as pessoas que fazem suplementos alimentares vendem a rodo. Nós gastamos com suplementos, às vezes um dinheiro que não temos, ou às vezes até um dinheiro que podíamos gastar com outra coisa,
para tentar curar a acidia. E suplemento nenhum cura a acidia. Vitamina nenhuma cura a acidia. Essa é uma das coisas que eu li no livro e eu percebi. A segunda coisa que eu percebi no livro é que ele fala que a acidia, ela é um parente, ela anda junto com a tristeza. Ela anda junto com o pesar da alma. Porque a pessoa que não cumpre com os compromissos que tem que cumprir, o que acontece? A fatura vem. Se o preguiçoso não vai plantar, não vai semear, quando chegar na época da colheita, o que ele vai colher? Nada. E aí ele vai estar ansioso, nervoso, porque a fome vai bater a porta. E aí ele fala assim, eu estou passando por ansiedade. E é a minha ansiedade que não deixa eu semear. E aí vira uma bola de neve, e aí entra em um estado de tristeza, um estado depressivo. Por quê? Porque não cumpriu o que precisava cumprir, não praticou o que tinha que praticar, e agora está colhendo a falta de não ter trabalhado, não ter se compromissado. E é essa letargia que tira das pessoas esse prazer. E aí então eu parei para pensar, falei assim, eu preciso estudar isso mais a fundo e explicar melhor para as pessoas da igreja. Eu vou preparar um estudo melhor para vocês. Porque eu acredito que tem muita gente aí que pensa estar entrando em um estado depressivo, em um estado de tristeza, mas no fundo é acidia. Quantas pessoas eu conversei, eu aconselhei, e falo assim, pastor, eu estou para baixo, estou triste, estou meio depressivo. Falava, amém. Aí eu ouvia a pessoa e falava assim, faz isso essa semana. Faz isso aqui. E olha, queridos, eram tarefas simples. Tarefas do tipo, arruma a cama. Não estou dizendo o que era, mas um exemplo para vocês. Do tipo, toma um banho. Do tipo, sai caminhar, dá uma volta de 5 minutos. Aí você voltava na outra semana, melhorou, não. Você fez o que eu pedi? Não fez. Aí a gente pode pensar, pastor, não fez porque está num estado depressivo. Aí a depressão tira a vontade. E o que fez entrar ela no estado depressivo? Antes de entrar no estado depressivo, ela fazia as coisas? Muitos já não faziam. Então, essa tristeza, ela causa essa letargia. Essa letargia que faz com que a pessoa não seja operante, proativa no reino de Deus. Já vou ir para o final. Qual é o remédio para a acidia? Como vencer a acidia? O amor de Deus é o remédio. Saber que Deus nos ama e Ele nos deu tudo o que precisamos. É assim que nós vamos vencer a acidia. Assim que nós vamos vencer essa letargia, essa preguiça. Porque esse amor de Deus que nos capacita, que nos dá o poder, que nos preenche, ele é a fonte, a ferramenta que nos leva a vencer a acidia. Por quê? Vocês são cristãos? Sim ou não? Nós somos cristãos. Mas vocês estão se tornando cristãos. Sim ou não? Paulo fala aos Coríntios, abram a Bíblia de vocês, 1 Coríntios 1.
1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Aos santificados, ou seja, traz a ideia que já foram, estão santificados, mas são chamados para serem. São e serão. São e serão. Traz a ideia, guardem bem isso. Eu já falei aqui na igreja, então quem não estava ou quem não lembra, guardem bem. O cristianismo, o evangelho, ele traz uma ideia do já, fala já, mas não ainda. Já, mas não ainda. O reino de Deus está no meio de vós, sim ou não? Mas já se manifestou plenamente? Não ainda. Nós fomos já santificados em Cristo? Já. Mas já somos santos? Não ainda. Então o evangelho é já, mas não ainda. Então esse não ainda, porque é um processo de transformação, de santificação. Deus habita em nós através do Espírito Santo, mas é necessário diariamente cumprir os compromissos para ser transformado conforme a imagem de Jesus. Sim ou não? Sim. Aqui entra por o perigo da assedia e como o poder de Deus nos ajuda. Imaginem só o casamento. O casamento, você diz assim, casa com uma pessoa, e aí tem uma discussão. Aquela DR, aquela briga que um casal tem. Aí, um vai para um canto, para a sala, e o outro vai para o quarto. Uma separação. Agora, precisa a reconciliação. Precisa ter o esforço, o trabalho, o zelo, o compromisso de resolver, de conversar. A assedia, ela torna enfadonho trabalhar pela restauração do relacionamento. Ela torna assim, é um trabalho muito árduo, é um trabalho muito difícil fazer o que é preciso fazer para restaurar um relacionamento. A assedia, ela faz com que os compromissos sejam deixados de lado. Não, às vezes a pessoa não tem preguiça de sair da sala e ir até o quarto para resolver. Mas ela tem preguiça do esforço necessário de conversar, de se humilhar, de pedir perdão e ter certeza ou noção que pode ser que não se resolva nessa primeira conversa. Que pode ser que seja passado um mês ou meses. Qual é a questão no relacionamento que a Bíblia mostra que é a assedia? Ela atrapalha a gente com as tarefas diárias. Quando você casa, ou a gente não tem tarefas diárias da casa, todo dia tem que fazer certas coisas. Todo dia, se você cozinha, você lava a louça, você limpa, você varre. Então, são pequenos compromissos que são necessários para manter a casa, manter o lar. Assim também é um relacionamento. São necessários compromissos diários para manter um relacionamento. É como lavar a louça. Você lava a louça todo dia, então tem coisas que dentro do casamento precisam acontecer todo dia. O diálogo, a conversa, palavras, seja lá o que for, são necessárias diariamente.
Só que hoje nós vamos superficializando, né? Ah, pastor, na minha casa só tem prato descartável, come e joga fora. Ah, aqui é tudo prático. Tudo prático. Por que tanta praticidade? E às vezes traz a praticidade para o casamento. Não, é tudo prático, pastor. A gente briga, depois eu trago uma pipoca para ela, é um pedido de desculpa. Eu compro uma joia, eu faço isso, eu faço aquilo, aqui a gente resolve na praticidade. Não funciona assim. A assidia, ela tira de nós o zelo que a gente tem que ter para fazer o que a gente precisa fazer. Não é da noite para o dia a santificação. A gente quer ter 50 anos de lua de mel no casamento, não é? A gente casa e fala assim, olha, puxa, quero viver na lua de mel. Não quero sair de lá, é só comer no restaurante, chega, namora, levanta de manhã, café lá fora, almoço fora, não lava a louça, piscina, come, passeios. A gente quer viver 50 anos de casamento em lua de mel. Mas não funciona assim. E assim também é na vida cristã. Não funciona toda a vida cristã só no bem bom. É necessário um trabalho árduo para mortificar as obras da carne. E aí que entra o amor de Deus. Deus entregou Jesus para morrer por nós. E a morte de Jesus nos capacita a trabalhar. Deus nos amou e o amor dele nos constrange. Paulo diz, um morreu por todos, logo todos morreram. O que Paulo está dizendo? Ele morreu por mim. Quando eu entendi isso, eu também morri. Eu não faço mais o que eu quero. Eu faço aquilo que Ele quer. Essa é a chave para vencer a assidia. É você fazer o que você precisa fazer. Não é fazer o que você quer fazer. Na quarta-feira, eu vou trazer para vocês que sempre fazer o que a gente quer fazer, que é o que a assidia nos diz para fazer, não vai trazer a alegria que a gente imagina. Nós acreditamos, esse compromisso é enfadonho. Eu não quero fazer isso, eu quero fazer uma coisa mais legal. Eu quero fazer uma coisa melhor. E se você gastar toda a sua vida fazendo só aquilo que você quer fazer, no final da sua vida, você não vai estar feliz. Não vai estar feliz. Provérbios diz que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Salomão era um homem que podia ter tudo o que queria e fazer tudo o que queria. E no final ele disse que é vaidade, é correr atrás do vento. Então não é fazer tudo o que a gente quer, quando a gente quer, que é o melhor caminho. Jesus sabe o que é melhor para nós. E muitas das vezes a gente tem que negar o eu, tomar a cruz e seguir Jesus. Quem nega o próprio eu, toma a cruz e segue Jesus, deixa a assidia para trás. Segue Jesus. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Me ajuda, Senhor, a explanar. Me ajuda, Senhor, a trazer para o coração do teu povo, juntamente para o meu coração, o quanto esse pecado nos arrasta para baixo,
o quanto esse pecado nos prende, quanto este pecado, Senhor, nos aprisiona em uma letargia, em um tédio, e tira de nós a nossa capacidade produtiva, tira de nós a nossa capacidade de fazer aquilo que te agrada, de trabalhar para o Senhor. Senhor, que possamos te adorar, que possamos vencer a assedia e te servir de todo o nosso coração. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.